Nossa mensagem hoje, eu quero falar com vocês sobre paternidade, pais e filhos. Só que pais e filhos na fé. Esse é o nosso tema, então, pais e filhos na fé. E eu trouxe para vocês aqui alguns dados, irmãos, que mostram problema de famílias que não têm a presença de um pai. Olha só, eu trouxe alguns, quero ser um pouco objetivo nesse ponto aqui, mas olha só o que diz uma família sem um pai. De acordo com esse instituto aqui, crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais chances de abandonar a escola e 33% mais chances de serem abusadas por outros adultos. Aumento da delinquência juvenil. Dados, então, dessa instituição indicam que 70% dos jovens em instituições correcionais juvenis cresceram sem a presença ativa de um pai. E estatísticas de uma outra instituição revelam que 39% dos jovens encarcerados vêm de lares sem um pai. Olha só, desempenho escolar prejudicado. Um estudo realizado também por outro instituto mostra que crianças de lares sem pai têm uma probabilidade significativamente maior de repetir de ano, abandonar a escola e ter notas mais baixas. Aproximadamente 71% dos alunos que abandonam o ensino médio vêm de lares sem pai. Falta de modelos masculinos positivos. Estudos sugerem que a falta de uma figura paterna positiva está associada a uma maior probabilidade de jovens do sexo masculino se envolverem em atividades criminosas e desenvolverem comportamentos agressivos. Mais 2 aqui para acabar. Segundo um estudo publicado por esse jornal, crianças que crescem sem a presença paterna têm uma probabilidade maior de desenvolver problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade, em comparação com aquelas que têm um pai presente. Dificuldades nos relacionamentos. Pesquisas mostram que adultos que cresceram sem a figura paterna têm maior dificuldade em formar relacionamentos estáveis e saudáveis. Eles são mais propensos a se divorciar e ter relacionamentos disfuncionais. Então, olha só o estrago que faz a falta da figura paterna dentro de uma família. E talvez você seja alguém que cresceu sem a figura de um pai em casa e até mesmo a sua percepção da espiritualidade de Deus como pai se torna prejudicada. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu quis trazer um pouco para a gente perceber o como que isso impacta as famílias, impacta a nossa sociedade. Mas a minha pergunta é essa aqui. E a ausência de um pai espiritual? Nós vimos que a ausência de um pai dentro de uma família causa uma série de problemas e disfuncionalidades. Nós vimos isso e isso é comprovado. Agora, e na vida espiritual? Quando a gente não tem pais espirituais, pessoas que nos acompanham espiritualmente, qual é o estrago? O que pode acontecer com alguém que não é acompanhado por ninguém? Nós vimos que, assim como no mundo natural, a falta de uma referência causa prejuízo no crescimento, no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Assim também na igreja, meus irmãos. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos de boas referências, de pessoas que nos ensinem. Como a Thaline falou aqui, dá a papinha, o leite espiritual, e vai nos alimentando de uma forma mais sólida, de uma forma mais construtiva, até que num determinado momento nós nos alimentamos sozinhos e nós saímos de casa e nós vamos ter os nossos filhos e nós vamos repetir esse processo. E espiritualmente é exatamente a mesma coisa. Nós vamos crescer, nós primeiro nascemos de novo, aí começamos a avançar, começamos a ler a Bíblia, aprender a fazer uma devocional, aprender a orar, aprender a jejuar, aprender a evangelizar, enfim, nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa vida. E chega um momento em que nós começamos a nos alimentar sozinhos, nós começamos a fazer com outros aquilo que fizeram conosco. E a partir desse momento, nós somos multiplicados, nós saímos de casa. E aí o que a Thaline está fazendo, o Paulo está fazendo, né, o Daniel está fazendo, que estavam dentro de uma casa e agora estão saindo, se desenvolvem, recebem maturidade para isso. Eu creio que um dos grandes problemas da ausência de um pai espiritual é exatamente essa falta de referência, onde nós
queremos ficar na casa do pai, ou na casa, no sentido da igreja, para sempre, só nos alimentando. E assim como é estranho um homem de 40 anos, 50 anos, dentro da casa dos pais, e talvez recebendo uma comidinha, o almoço está na mesa, o jantar está na mesa, não faz sentido, é estranho pensar numa forma assim, não é? Espiritualmente também, nós nos tornarmos pessoas que com muito tempo de igreja não desenvolvemos maturidade, e sempre precisarmos de alguém que pregue para nós, que nos chame para ir no culto, falou, você tem que ir no culto, você está faltando, o que está acontecendo, vamos no encontro, vamos no reencontro, pelo amor de Deus, faz a sua inscrição, por favor. Alguém que fica insistindo para você, por que você não abre uma célula? Por que você não abre um pequeno grupo? Vai evangelizar, vai chamar seus amigos. E talvez por não desenvolvermos e termos referências de pessoas que fazem isso, nós não conseguimos fazer também. Isso é um grande prejuízo. Quando nós olhamos para a Bíblia, e eu trouxe alguns versículos aqui, nós vemos essa relação de pai e filho. Aqui, o apóstolo Paulo, por exemplo, fala para a igreja lá, aos Gálatas, meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo está dizendo aí, vocês são meus filhos, e eu sofro para ver Cristo formado em vocês. Eu sofro para ver vocês crescerem. Olha essa relação de pai e filho. Em 1 Coríntios 4,14, ele diz assim, não escrevo estas coisas para envergonhar vocês, mas para os aconselhar como a meus filhos amados. Então ele tinha essa relação, vocês são meus filhos, e eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver vocês desenvolvendo. Eu sei, e aqui faço um parênteses, que quando a gente fala de paternidade espiritual, esse é um tema polêmico, né? Se você colocar aí no YouTube, no Google e tal, você vai perceber que há muitas polêmicas, né? Ao redor desse tema, e muitos abusos, né? Pessoas que têm algumas referências de pai espiritual e não podem fazer absolutamente nada se não houver uma autorização dessa pessoa, não podem casar, não podem viajar, não podem tirar férias, não podem fazer nada se tal pessoa não autorizá-la. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma relação discipular, onde alguém mais maduro abençoa e ajuda o outro menos maduro a crescer e a avançar também. Essa é a nossa postura dentro da igreja. Nós nascemos de novo. Eu creio que isso aconteceu com você. Se não aconteceu, hoje é uma boa manhã para você tomar essa decisão. Entregar a sua vida para Jesus, nascer da água e do Espírito. João, no capítulo 3, Jesus vai falar sobre o novo nascimento. Então, ninguém nasce velho, né? Nós nascemos um bebê, espiritualmente falando. Então, nós começamos a receber um leitinho, uma palavra, um encorajamento. É normal que alguém ligue para você, chamando você para ir na igreja, ou oferecendo uma carona para você. Beleza, no começo da sua caminhada, alguém que te ajude a fazer uma devocional e vai te dar um livro devocional para você fazer, uma Bíblia legal para você estudar, pessoas que vão te ajudar na caminhada, é normal. Agora, o que não é normal, você depois de 5, 10, 15 anos, precisar dessas mesmas pessoas e você não desenvolver. Nós criamos os nossos filhos para eles crescerem, não é verdade? E dá até uma dor no coração, né, amor? Pensar o Augusto saindo de casa, indo embora, casando. Oh, meu Deus. Depois a Helena, né? Eu acho que casar filha deve ser mais tenso ainda, né? Mas a gente cria os filhos para isso, não é verdade? Não estou criando o Augusto, o Benício e a Helena futuramente para ficarem comigo para sempre, para ficar dentro de casa. O natural é isso, que eles cresçam, que eles desenvolvam. E o meu papel é ensinar o Augusto, o Benício, os nossos filhos a se desenvolverem. Não é assim, gente? Esse é o normal, que eles tenham a família deles, que eles tenham os filhos deles e que eles possam voar muito alto. Por que na igreja é diferente? Nós precisamos também ter essa mesma percepção. Eu trouxe vários versículos aqui, só para mostrar, vou passar bem rapidinho, porque João, nas suas epístolas, lá no finalzinho da sua Bíblia, né, em 1 João, por exemplo, ele chama meus filhinhos. Olha como ele fala com aquela igreja. Meus filhinhos. Em João, 1 João 2,12, ele fala, filhinhos, escrevo-os, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João 2,28 diz, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que com... Eu trouxe outros aqui, ó. 1 João 3,7, filhinhos, ninguém vos engane. 1 João 3,
18, meus filhinhos, não amemos de palavra. 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus, já tem difícil. Olha como ele se refere, a forma como ele se relaciona. Ele tinha essa percepção de que era uma igreja que ele era uma referência, e ele tratava como um pai espiritual, como pessoas que estavam sendo acompanhadas, e ele incentivava, filhos, vamos, avancem, cresçam, desenvolvam. E essa é uma relação que nós não podemos perder, meus irmãos. Nós vivemos num tempo cada vez mais individualista, não é verdade? Onde cada um quer viver a sua vida, e eu não preciso de ninguém, eu dou conta dos meus problemas. Se eu tiver alguma dúvida, eu procuro no Google, eu procuro um vídeo no YouTube, e eu mesmo me viro. Mas não é assim que funciona. A Bíblia fala muito sobre essa relação, e nós chamamos isso de discipulado. Jesus chama isso de discipulado, né? Onde nós acompanhamos pessoas. E, meus irmãos, se existe uma ordem de Jesus que eu e você precisamos obedecer, é fazer discípulos. As últimas palavras de Jesus foram: ide e fazei discípulos. Não é ide e frequentar igrejas. Não é ide e fazer células. Não é ide e criar encontros, congressos. Não, ide fazer discípulos. Nós fazemos célula como uma ferramenta de fazer discípulos. Nós estamos aqui como uma ferramenta de fazer discípulos. Senão, não serve para nada. Senão é inútil esse negócio aqui. Então, existe uma ordem. O que é fazer discípulos? É ter filhos, acompanhar pessoas. Hoje é o Dia dos Pais, né? E que bom a gente celebrar também os pais espirituais. Pessoas que multiplicaram suas células. A gente viu aqui a Damares, né? Com 6 meses, né? Com a Taline, trabalhando. Quantos encontros, né? Quantos cafés, quantas tardes, enfim. Né, Marquinhos? Teve vários aí, né? E quanto investimento. Para quê? Agora vai. Desenvolva. Isso é fazer discípulo, gente. Isso é enviar pessoas que fazem com outras aquilo que nós fizemos por elas. Então, quando a gente está falando assim, e de fazer discípulos, é isso. É você ensinar pessoas a fazerem com outras aquilo que fizeram com você. Simples assim. Se você olha para a sua vida espiritual e não enxerga pessoas que você está ensinando a crescer na fé, existe um problema na sua espiritualidade. Existe um problema na sua vida cristã. E talvez não seja muito legal eu falar isso para você, né? Talvez seja dê mais ibope eu pregar uma bênção para você, né? Mas eu preciso te falar isso, meu irmão. Se você olha para a sua vida espiritual e não enxerga pessoas que você está ajudando a crescer na fé, você não está obedecendo uma ordem de Jesus, de fazer discípulos. E só faz discípulo quem é discípulo. E eu quero encerrar com 3 discípulos aqui do apóstolo Paulo. O primeiro deles, Timóteo. E a inteligência artificial me mostrou aí como é que era o Paulo e o Timóteo. Enfim, tá? Nem sei se tinha aquelas construções lá, não consegui fazer os detalhes, né? Mas aí tá, o Paulo conversando com o Timóteo. 1 Timóteo 1,2 diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Vamos repetir essa palavra? Filho na fé. Filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A relação que Paulo tinha, então, com esse jovem chamado Timóteo, filho de um pai grego, de uma mãe judia, que foi bem falado, ele trouxe para trabalhar com ele no ministério, e ele começa a ser enviado também para fazer a obra junto com seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. Há uma outra referência em Filipenses 2, 22, diz assim: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Nossa, isso é muito lindo, irmãos. Timóteo era um discípulo. Ele servia junto com Paulo, seu discipulador, como um filho ao lado do pai. A primeira pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é: quem que eu estou seguindo como um filho ao lado de um pai? E talvez você diga: mas meu pai é Deus. Sim, meu irmão, eu não quero... É óbvio, ok? Deus é seu pai, Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai, ele é seu pai e não tem dúvida disso. Agora, há um estímulo para que a gente desenvolva relacionamentos com pessoas que estão mais experientes que nós e nos ajudam a avançar, nos ajudam a vencer
dificuldades, pecados, dilemas, circunstâncias, adversidades e nos empurram. E nós precisamos ter um coração ensinável, assim como Timóteo teve, para andar como um filho ao lado de seu pai com Paulo. Nós precisamos ter um coração ensinável. E eu trouxe 3 aplicações aqui desse relacionamento discipular de Paulo com Timóteo. Paulo assumiu a responsabilidade de instruir Timóteo, confiando-lhe a missão de cumprir o chamado de Deus com coragem e fidelidade. Então, uma pessoa que vai caminhar com você, vai fazer isso contigo, vai te dar novas funções, vai acreditar no seu potencial, dizer, claro que você consegue, bora, pode abrir sua célula, eu estou com você, eu estou te ajudando, bora cuidar de outros. Amor e encorajamento. A relação entre Paulo e Timóteo é marcada por amor e apoio. Paulo constantemente encorajava Timóteo a se fortalecer na graça de Cristo, mostrando o papel vital de motivação que um mentor deve ter. Amor, encorajamento. Modelo de vida e integridade. Paulo ensinava Timóteo, não apenas por palavras, mas através do seu próprio exemplo de vida, enfatizando a importância de viver de acordo com os princípios ensinados e servir de modelo para os outros. Então, o discipulador, ele não é só alguém que fala o que tem que fazer. Ele é alguém que faz. Ele é alguém que, como o apóstolo Paulo mesmo diz, olha para mim, sede meus imitadores. Eu estou fazendo isso. Olha para mim, você vai fazer também. Nós vemos isso nessa relação de Paulo com Timóteo. Eu trouxe mais uma aqui, uma relação de Paulo com Tito, filho na comunhão. Olha o Tito aí, fizeram o Tito bem mais novinho, né? Não existe nada na Bíblia que faça a gente entender que ele era tão mais novo assim que Paulo. Mas, enfim, foi a inteligência artificial que fez para mim aí. Tito 1,4 fala assim, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tito, verdadeiro filho. Meu verdadeiro filho. Nós vemos vários textos aqui que cita Tito, trouxe o outro aqui, 2 Coríntios 2,13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Outros textos falam que quando Tito chegava, Paulo se alegrava. Alguns historiadores falam até que Tito deveria ser bem-humorado. Paulo fala que ele se alegrava, se sentia mais entusiasmado quando Tito estava perto. Talvez alguém que fazia umas boas piadas, né? Fazia boas colocações, fazia o pessoal rir, enquanto a pessoa estava presente, aquele clima já mudava. Talvez seja assim a pessoa de Tito, mas a verdade é que Paulo tinha uma relação também como um pai diante de um filho, e Tito cresceu e foi muito, muito importante no ministério do apóstolo Paulo. 3 aplicaçõezinhas aqui dessa relação: comunhão e igualdade na fé. Paulo vê Tito como um verdadeiro filho segundo a fé comum, destacando a profunda comunhão e igualdade espiritual entre eles, sem hierarquias, mas com parceiros do evangelho. Isso é muito importante. O discipulador não é maior que um discípulo. A gente vê isso, muitas distorções por aí, não é? Uma cultura de celebridade, onde, esse fulano é meu pai, a paternidade espiritual, e existem muitas coisas horríveis. A gente não prega isso, a gente não crê nisso. A gente crê, claro, na lealdade, fidelidade, mas somos iguais. Somos todos discípulos de Jesus, agora um mais maduro ajudando um outro que está num processo de crescimento. Mas nós precisamos desse apoio mútuo e conforto também mútuo. Paulo se alegra com a presença de Tito e o considera uma fonte de consolo e encorajamento, especialmente durante momentos difíceis. Tem a referência bíblica aí. Confiança e responsabilidade compartilhada. Paulo confia plenamente em Tito, recomendando e enviando a representar seu ministério com integridade e zelo. Então, Paulo preso envia Tito, e Tito é o seu representante. Então, Paulo forma um filho, forma um discípulo e o envia para fazer a obra. Mais um exemplo aqui de pai e filho nesse Dia dos Pais. A figura de Onésimo, filho nas algemas. Paulo preso, conhece então um outro preso chamado Onésimo, e ali eles fazem uma relação maravilhosa. Essa foi uma imagem que eu gostei aí, que a inteligência artificial me deu. Um abraço legal aí, né? Coloco o Paulo aí sendo abraçado por Onésimo. Olha só o que diz Filemão 1,10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo está escrevendo aqui para Filemão,
Onésimo era escravo de Filemon e se converte na prisão, e Paulo está mandando o Onésimo de volta e falando para Filemon receber esse antigo escravo como um irmão. Filemon 1,12 diz assim: envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Está enviando não só um filho, não só um amigo, estou enviando meu próprio coração. Recebe o Onésimo aí, Filemon, trata ele bem. Essa relação de um pai que ganha uma pessoa para Jesus e começa a acompanhar essa pessoa, e essa pessoa é um filho na fé. Eu não sei se você já teve essa experiência, meu irmão, de falar de Jesus para alguém, de acompanhar essa pessoa, e essa pessoa receber Jesus e nascer de novo. E você ter o privilégio de ensinar a Bíblia para ela. E eu sempre cito isso, né? E eu gosto demais dessa parte, quando a gente abre a Bíblia e fala assim, olha, a Bíblia é dividida em 2 partes. Aqui é o nome do livro. Aqui, esse número maior é o capítulo. Esse número menor é o versículo. A gente lê a Bíblia assim, assado. Não sei se você já passou por isso, meu irmão, mas é uma experiência maravilhosa. Você ensinar e dar o leitinho, e essa pessoa começa a crescer, começa a se desenvolver, e você começa a perceber que o seu processo, o seu investimento está dando resultado na vida dessa pessoa. E, meu irmão, é isso. Essa é a missão da igreja. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. O Senhor não nos chamou para fazer eventos. Ah, pastor, você só fala isso. Desculpa, irmão, mas eu preciso que a gente entenda esse negócio. Se os nossos eventos não nos ajudarem a fazer discípulos, eles não servem para nada. Se os nossos eventos, os nossos encontros, as nossas programações não formarem discípulos, não servem para nada. São inúteis. Aliás, se tornam até estratégias de Satanás para nos entreter, para tirar a nossa atenção do foco principal. E vamos concluir então 3 aplicações. Eu não tinha passado, né? 3 aplicaçõezinhas dessa relação com Paulo e Onésimo. Transformação é possível. A história de Onésimo mostra que mesmo em circunstâncias difíceis e com um passado problemático, a transformação espiritual é possível em Cristo. Ali estava um escravo, alguém que estava preso, e ninguém é preso à toa, não é verdade? Onésimo estava ali preso e com certeza tinha aprontado, mas Paulo creu na transformação. Um discipulador, ele enxerga muitas vezes aquilo que o discípulo não enxerga. O discipulador está vendo um potencial que às vezes você não vê, e você precisa de pessoas que enxergam você, pessoas que olham para você e conseguem enxergar um potencial que nem você mesmo está vendo, enxergam um potencial, uma capacidade que você mesmo duvida, mas ele está enxergando. Isso Paulo fez com Onésimo. O valor da paternidade espiritual. A paternidade de Paulo ofereceu amor e encorajamento a Onésimo. Destaca a importância de apoiar e fortalecer os outros em sua jornada espiritual. Reconciliação e nova identidade em Cristo. Em Cristo, nossas identidades são renovadas e reconciliadas. Onésimo, antes um escravo, é recebido como um irmão caríssimo, exemplificando o poder da nova identidade que recebemos em Jesus. Que lindo esse foi o ministério do apóstolo Paulo. Fazer discípulos, fazer filhos na fé. E meus irmãos, num dia dos pais como esse, que bom se você tem o seu pai, né, para comemorar, ou as lembranças do seu pai, que bom, pela presença dele, pelo exemplo, pela trajetória, isso é muito bom. Mas e na fé? Quem é a pessoa que te ajuda, que te acompanha, que te encoraja, que te confronta? Nós vimos aqui de Timóteo. Se você for ler o livro de Timóteo, em vários momentos Paulo fala no imperativo com Timóteo. Fala no imperativo. Esforça-te. Aviva o dom que é em ti. Ele vai falando no imperativo. Quem fala no imperativo com você? Quem são as pessoas que podem falar no imperativo com você? Sem você dar chilique. Sem você dar chilique. Você tem pessoas que podem falar no imperativo contigo, que você respeita? E você pode saber que essa pessoa está falando para o seu bem, para você crescer, para você avançar. Nós precisamos de pais e mães. Aqui é um sentido de acompanhamento espiritual. Nós precisamos avançar nisso, meus irmãos. Então, 2 perguntas para a gente orar e encerrar. Você tem um pai espiritual ou uma mãe espiritual? Você tem alguém que ajuda você nessa caminhada? Você tem alguém que te fortalece nesse caminho do discipulado? Para você crescer, para você não ficar acomodado, não ficar sentado
na cadeira ou no banco da igreja, esperando alguém ministrar uma palavra para você, alguém estudar o estudo da célula para falar para você, alguém fazer algo para você, alguém te chamar, alguém te oferecer uma carona, alguém te convidar, alguém te ligar, enfim. Agora você começa a fazer isso, porque você foi ensinado por um pai e agora você está sendo enviado também para fazer isso com outros. Você deseja ter filhos na fé? Ganhar gente para Jesus? Você deseja ganhar gente para Jesus, fazer discípulos? Ou o seu desejo, não, meu negócio é frequentar culto, pastor. O meu negócio é ir na igreja. Se eu for na igreja, atrás da minha bênção, já está bom, estou satisfeito. Qual é o seu desejo? Você deseja ganhar gente para Jesus? Entender que existe uma dinamite aí dentro de você, que é o Espírito Santo. Dinamite. Há um poder explosivo dentro de você para transformar a realidade ao seu redor. A vida das pessoas, seus amigos, familiares, pessoas que vivem no verdadeiro inferno. E você tem algo, você tem esperança, você tem uma palavra. Existe algo dentro de você e de mim que pode transformar a vida das pessoas. Por que eu vou guardar só para mim? Por que eu vou abrir essa caixinha só domingo? Domingo de manhã eu abro essa caixinha. Passa a semana, quem sabe domingo que vem eu volto, né? Quem sabe essa semana eu vou na célula? Quem sabe? Se não tiver frio eu vou. Se não tiver chovendo eu vou. Você deseja crescer, meu irmão? Num dia dos pais como esse, nós percebemos que o tempo passa rápido, não é verdade? Pouco tempo atrás eu estava na casa dos meus pais, era um filho obediente, maravilhoso, né? Aí o meu pai concordou. Mas quando fui ver já tinha ido embora. Quando fui ver já tinha filho, já tinha casado. E a vida passa rápido, irmãos. A vida espiritual também precisa ser. A gente não tem tempo a perder. Que nós possamos aproveitar, remir o tempo para fazer aquilo que a gente tem que fazer. E tomar cuidado, porque às vezes a gente está entretido com programações, com eventos que não tem nada a ver. A pergunta é, será que isso está consumindo o meu olhar, está consumindo a minha energia, para eu não fazer aquilo que eu deveria fazer, ou estar fazendo? Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos ter um tempo de oração a partir dessa palavra, e depois nós vamos orar com os nossos pais aqui. Feche seus olhos e pensa nisso. Você tem um pai espiritual? Não é alguém para você prestar reverência, para você endeusar, não é isso não. Mas você tem alguém que você pode ligar, alguém que fala no imperativo com você, alguém que você dá a autonomia para te ajudar na fé, para te ajudar nessa caminhada, para ver seus pontos cegos, as cercas baixas e te ajudar nessa caminhada. E quando você olha para a sua vida, será que você enxerga filhos na fé? Pessoas que você está acompanhando, pessoas que você viu nascer? Peça isso ao Senhor, que Ele derrame uma unção de paternidade aqui nesse lugar, em nome de Jesus.